Minha irmã, ter um amigo imaginário, era fofo até não ser mais. A professora percebeu pela minha expressão que tinha esquecido meu dever de casa novamente. Qual é a sua desculpa dessa vez, Toby? Ela perguntou. Desculpe, senhorita. Deixei na mesa da cozinha. Vou pegá-la amanhã, prometo. Ela já tinha ouvido isso muitas vezes antes. Era a mesma velha canção e dança, e não importava o que eu dissesse. Isso não me impedia de pegar detenção. Quando cheguei em casa, minha mãe estava me esperando. A escola já tinha ligado para ela, e eu sabia pela expressão no rosto dela que eu estava em apuros. Esta é a terceira vez neste mês que a escola me liga. Desculpe, mãe. Eu esqueci meu dever de casa em casa. A senhorita Henchley só quer me pegar. Ela me mandou para o meu quarto depois que me disse que eu estava de castigo pela semana. Eu odiava ficar de castigo porque tudo o que eu tinha era minha irmã Cindy para conversar. A senhorita Henchley me deu detenção de novo. Eu a odeio. Gostaria que alguém lhe desse uma lição, expliquei a Cindy. Cindy olhou para mim com um grande sorriso no rosto. Posso pedir para minha amiga te ajudar. Millie é ótima e faz tudo o que eu peço para ela fazer. Minha irmã era irritante, mas eu achava fofo que ela tivesse uma amiga imaginária. Mais tarde, fui acordado de repente e Cindy estava sentada na penteadeira, de costas para mim. Volte para a cama, Cindy. Está tarde. Se a mamãe te encontrar fora da cama, vou ter problemas. Eu odiava dividir o quarto com minha irmã, que dormia no beliche de cima. Quando meu pai morreu, tivemos que nos mudar para uma casa menor. Minha mãe disse que era temporário, mas já faz 2 anos, e eu ainda estou presa em um quarto minúsculo com ela. Quando acordei na manhã seguinte, minha irmã já estava lá embaixo. Fui até a cômoda e peguei um desenho que minha irmã devia ter feito. Os desenhos da minha irmã geralmente eram fofos. Ela gosta de unicórnios e fadas, mas esse era perturbador. Mostrava uma mulher deitada no chão ao lado de um carro quebrado e ela tinha uma coisa vermelha saindo da cabeça. Cheguei à escola naquele dia e descobri que a Cynthia Henchley não estava atrás de sua mesa. Em vez disso, tínhamos uma professora substituta que nos disse que estava substituindo a Cynthia Henchley depois que ela se envolveu em um terrível acidente de carro. Foi então que me lembrei do desenho que Cindy tinha feito. Era só uma coincidência, eu tinha certeza, mas não conseguia deixar de me sentir culpado. De qualquer forma, eu desejei isso a ela. A única vantagem do acidente da Cynthia Henchley foi não ter que ficar de detenção e ir para casa. No caminho para casa encontrei Damian Morsley. Ele estava no meu pé o ano todo e toda vez que me via, me dava uma surra. E dessa vez não foi diferente. Quando cheguei em casa, todo ensanguentado e machucado, fui direto para o meu quarto. Não queria que minha mãe fizesse um grande alarido sobre isso. Não queria dar mais motivos para Damian me odiar. O que aconteceu com você? Minha irmã perguntou ao entrar na sala. Não aconteceu nada comigo, eu disse enquanto repreendia minha irmã por fazer muitas perguntas. Foi aquele garoto malvado Damian de novo? Ela perguntou em um tom preocupado. Sim, mas você não pode dizer nada para a mamãe. Ela vai ficar furiosa. Minha irmã olhou para mim novamente com aquele sorriso travesso. Não se preocupe, Millie vai consertá-lo. Na manhã seguinte, acordei e encontrei outro desenho deixado na cômoda. Esta imagem era ainda mais perturbadora do que a anterior. Mostrava um garoto deitado no chão com o que parecia ser uma faca enfiada em seu estômago e um homem de pé sobre ele. Pela primeira vez, eu estava torcendo para que Damian estivesse na aula, mas não havia sinal dele. Conforme o dia passava, rumores começaram a se espalhar de que o pai de Damian foi preso por fazer algo terrível com ele. No caminho para casa, decidi dar uma volta passando pela casa dele. Fiquei chocado ao encontrar a casa dele cercada por fita policial e pessoas de terno branco no jardim. Um garoto de bicicleta estava parado em frente à casa e quando perguntei o que aconteceu, ele confirmou meu maior medo, que Damian tivesse sido assassinado pelo pai. Não podia ser. Eu me recusei a acreditar, mas acontecer 2 vezes era muita coincidência. Corri para casa e chamei Cindy para o quarto. Cindy, você precisa parar com esse negócio de amigo imaginário. Não sei como você está fazendo isso, mas as pessoas estão se machucando, gritei. Eu podia ver as lágrimas brotando em seus olhos. Mas Millie é real. Ela não é imaginária. Espere e verá, ela disse enquanto desatava a chorar antes de sair correndo do quarto. Naquela noite, adormeci me sentindo culpado por gritar com minha irmã. Eu me virei de um sono agitado antes de ser acordado de repente.
Minha irmã estava sentada na cômoda novamente, então gritei para ela voltar para a cama. Mas ela me ignorou e continuou desenhando. Com quem você está falando? Disse uma voz acima de mim. Assustado, virei-me e vi minha irmã ainda na cama. Mas quando me virei, a garota na penteadeira havia sumido. Vou até a cômoda e encontro outro desenho. Peguei-o e uma sensação de pavor subiu pela minha espinha enquanto olhava para o desenho. Era uma imagem de alguém empalado em estacas com sangue escorrendo delas no fundo de um cânion. Sinto o sangue sumir do meu corpo. Amanhã é nossa viagem escolar anual ao Grand Canyon. Colega de quarto do inferno. Literalmente. Eu nunca quis uma colega de quarto. Mas depois que minha namorada Emily se mudou inesperadamente, eu não conseguia pagar o aluguel sozinho. Então, quando vi o anúncio, mulher procurando colega de quarto, tranquila e respeitosa, quarto privado, aluguel barato, não hesitei. O preço era bom demais para deixar passar. No dia seguinte, eu a conheci. Ana era quieta e reservada, mas algo nela parecia estranho. Ela nunca fazia muito contato visual, e sua voz era quase um sussurro. Ainda assim, imaginei que não era da minha conta. Contanto que ela pagasse sua parte e não me incomodasse, eu poderia viver com isso. A primeira noite no apartamento foi tranquila. Silenciosa demais. Eu conseguia ouvir cada rangido no prédio antigo, cada rajada de vento sacudindo as janelas. Mas Ana não estava em lugar nenhum. A porta do quarto dela permaneceu fechada e eu nunca a ouvi se mover. Na segunda semana, coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eram pequenas coisas, itens perdidos, luzes piscando. Então comecei a notar sons estranhos, como alguém andando devagar no corredor. Presumi que fosse Ana, embora raramente a visse. Ela estava sempre fora ou escondida em seu quarto. Uma noite, acordei com o som de um sussurro fraco. Vinha do corredor. Levantei-me, com o coração acelerado, e abri a porta. O corredor estava vazio, mas os sussurros não paravam. Eles vinham do quarto de Ana. Ana? Chamei, mas não obtive resposta. Bati na porta dela. O sussurro parou. Algo sobre o silêncio repentino me arrepiou. Decidi deixar para lá e voltar para a cama, me convencendo de que era apenas minha imaginação. Algumas noites depois, cheguei tarde em casa e a encontrei parada na cozinha, olhando para a parede. Ela não se moveu, não me reconheceu. Limpei a garganta tentando quebrar a tensão. Oi, Ana, está tudo bem? Lentamente, ela se virou para mim. Seus olhos estavam arregalados, sem piscar, seu rosto pálido, como se ela não visse o sol há dias. Ela não disse nada, apenas ficou ali, observando. Isso me deu um arrepio na espinha. Ana? Perguntei novamente com mais força. Ela piscou, finalmente desviando seu olhar assustador. Então, sem dizer uma palavra, virou-se e foi embora, desaparecendo em seu quarto. Não dormi naquela noite. As coisas pioraram rapidamente depois disso. Eu acordava no meio da noite e encontrava minha porta aberta, embora tivesse certeza de que a havia trancado. Passos ecoavam do lado de fora do meu quarto, andando de um lado para o outro no corredor. O sussurro retornou, mais alto dessa vez, quase como um cântico. Decidi que não aguentava mais. Tinha que confrontá-la. Na manhã seguinte, bati na porta dela, mais insistente dessa vez. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Nada. Por fim, girei a maçaneta e ela estava destrancada. O quarto estava vazio. Nenhuma cama, nenhuma mobília, nenhuma roupa. Parecia que ninguém nunca tinha morado ali. Meu coração batia forte no peito quando entrei, tentando entender. Foi quando eu vi. Na parede, profundamente esculpida no gesso, havia uma única palavra: Emily. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha ex, Emily. Preciso te contar uma coisa. Fique longe de Ana. Olhei para a mensagem, minhas mãos tremendo. Como ela sabia sobre Ana? Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Ela não é real. De repente, o sussurro retornou, mais alto do que nunca, me cercando de todas as direções. Eu tropecei para trás, tropeçando nos meus pés enquanto a porta se fechava atrás de mim. E então, uma voz, a voz de Ana, mas distorcida, encheu a sala. Você deveria ter ido embora quando ela foi. As luzes piscaram, e senti uma respiração fria na nuca. Virei-me, mas não havia ninguém lá. Apenas a sala vazia e o sussurro ecoando em meus ouvidos. Eu corri para a porta, abrindo e correndo para fora do apartamento. Eu nunca olhei para trás. No dia seguinte, rompi o contrato de locação e me mudei. Tentei ligar para Emily, mas o número dela estava desconectado. Até hoje, não sei quem ou o que Ana era, mas às vezes, tarde da noite, ainda ouço sussurros. Ele disse que era amigo do meu pai. Aconteceu quando eu tinha 9 anos.
Depois da escola, quando tudo deveria estar seguro, previsível. Era uma daquelas tardes em que o sol estava baixo no céu, lançando longas sombras sobre o parquinho. O aftercare estava quase vazio, apenas algumas crianças espalhadas nas mesas esperando pelos pais. A Ciro Ramírez, nossa professora, estava sentada em sua mesa de costas para nós, os olhos na tela do computador, claramente perdida em seu próprio mundo. Eu estava desenhando, rabiscando um lápis sem pensar no papel, esperando meu pai aparecer. Foi quando o vi parado na porta. À primeira vista, ele parecia alguém que pertencia. Um homem alto e comum com uma aparência levemente desgrenhada, talvez em seus 30 e tantos ou 40 e poucos anos. Suas roupas eram usadas, uma jaqueta jeans puída sobre uma camiseta desbotada, e seu cabelo estava desgrenhado de uma forma que parecia casual, como se ele não tivesse se incomodado com isso naquele dia. Ele deu um pequeno aceno, sorrindo como se me conhecesse, como se já tivéssemos nos conhecido antes. "Ei, amigo", ele disse suavemente, sua voz suave, mas muito familiar. Ele disse meu nome então, como se fosse uma segunda natureza para ele. Seu pai ficou preso no trabalho e me pediu para ir buscá-lo. Ele disse que sente muito. Eu congelei, confusa. Meu pai nunca tinha mencionado alguém como ele antes. Eu não conhecia esse homem, mas ele falava com tanta confiança, como se fosse óbvio que eu deveria conhecê-lo. O jeito como ele sorriu fez meu estômago revirar. Ele olhou para Sr. Ramírez. "Eu sou Mike. O pai dele me pediu para pegá-lo. Ele está preso no trânsito. Eu o levarei para casa em segurança." A Sra. Ramírez mal levantou os olhos da tela. "Ah, ok, claro. Você sabe o que fazer", ela disse desdenhosamente. Ela acenou com a mão, nem mesmo verificando se o que ele disse fazia sentido. Senti o nó no meu estômago apertar. Queria pedir para ela ligar para meu pai, mas algo no jeito como ele estava me encarando, seu sorriso nunca vacilando, me manteve quieta. Peguei minha mochila lentamente, sentindo como se estivesse assistindo a tudo de fora do meu próprio corpo. "Vamos", ele disse, ainda sorrindo. "Vamos te levar para casa." Eu segui para fora, meu coração batendo nos ouvidos. O carro dele não estava na fila habitual onde os pais nos pegavam. Estava estacionado mais longe, quase escondido no final do quarteirão, um pouco além do alcance das luzes da frente da escola. Uma velha perua surrada, do tipo com tinta descascada e bordas enferrujadas. As janelas estavam escuras, escuras demais para ver o interior. Meus pés estavam pesados enquanto eu caminhava em direção a ela. Tudo dentro de mim gritava para me virar, para correr de volta para a escola, mas minhas pernas se moviam como se estivessem no piloto automático. Ele abriu a porta do passageiro e gesticulou para que eu entrasse. "Entre, amigo. Estaremos em casa em pouco tempo." O ar dentro do carro tinha um cheiro estranho, como algo úmido e podre. Hesitei antes de deslizar para o assento, minha pele formigando de desconforto. Ele fechou a porta atrás de mim, selando-me lá dentro com aquele ar espesso e azedo. Quando nos afastamos da escola, notei algo estranho. Ele não estava dirigindo na direção da minha casa. Minha mente começou a correr. "Para onde estamos indo?", perguntei, minha voz pouco mais alta que um sussurro. "Só passando na minha casa primeiro", ele disse, com os olhos fixos na estrada. "Deixei algo importante lá e prometi ao seu pai que seria rápido." Eu não disse nada. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado. O bairro em que dirigimos não era como o meu. As casas eram menores, mais velhas, com calçadas rachadas e gramados crescidos demais. A casa dele ficava perto do fim de uma rua tranquila, mal se destacando das outras. As janelas eram pequenas, sujas e gradeadas. A varanda cedeu sob o peso da negligência e a porta da frente pendia torta nas dobradiças. "Vamos ser rápidos", ele repetiu enquanto saíamos do carro. Ele destrancou a porta da frente e fez sinal para que eu seguisse. "Entre. Vou só pegar minhas coisas e vamos embora." Entrei e imediatamente o cheiro me atingiu, mais forte agora. A casa parecia sufocante. O ar era espesso, rançoso e úmido, como se não fosse arejado há anos. As paredes estavam amareladas com a idade, e o chão rangia a cada passo. Fiquei pairando perto da entrada, com muito medo de ir mais longe. A sala de estar estava desorganizada, pilhas de jornais e revistas velhos empilhados desleixadamente contra as paredes. E então eu vi algo que fez meu sangue congelar. Havia fotografias na parede, dezenas delas, todas minhas. Fiquei olhando, minha respiração presa na garganta. Eram fotos de todos os lugares. Eu no parque, eu andando de bicicleta, eu caminhando para a casa da escola. Algumas foram tiradas de longe,
outras perturbadoramente próximas. Minha mente correu, tentando dar sentido a isso. Há quanto tempo ele estava me observando? Senti sua presença atrás de mim, muito perto, e pulei quando ele falou novamente. Ei, ele disse, sua voz suave, mas inquietante. Por que você não desce para o porão comigo? Eu tenho algo muito legal para te mostrar. Meu estômago se revirou violentamente. Cada parte de mim gritava para dizer não, mas as palavras não vinham. Eu assenti lentamente, sem confiar na minha voz. Ele sorriu, satisfeito, e apontou para uma porta no final do corredor. É logo ali. Ele andou na frente, deixando a porta ligeiramente aberta. Ouvi o rangido das escadas enquanto ele descia na escuridão. O ar do porão parecia mais frio, pesado, como se algo estivesse espreitando lá embaixo, esperando. Vamos, ele chamou, sua voz ecoando lá de baixo. Venha ver o que eu tenho para você. O ar dentro do carro tinha um cheiro estranho, como algo úmido e podre. Hesitei antes de deslizar para o assento, minha pele formigando de desconforto. Ele fechou a porta atrás de mim, selando-me lá dentro com aquele ar espesso e azedo. Quando nos afastamos da escola, notei algo estranho. Ele não estava dirigindo na direção da minha casa. Minha mente começou a correr. Para onde estamos indo? Perguntei, minha voz pouco mais alta que um sussurro. Só passando na minha casa primeiro, ele disse, com os olhos fixos na estrada. Deixei algo importante lá e prometi ao seu pai que seria rápido. Eu não disse nada. Meu estômago revirou. Algo estava muito errado. O bairro em que dirigimos não era como o meu. As casas eram menores, mais velhas, com calçadas rachadas e gramados crescidos demais. A casa dele ficava perto do fim de uma rua tranquila, mal se destacando das outras. As janelas eram pequenas, sujas e gradeadas. A varanda cedeu sob o peso da negligência e a porta da frente pendia torta nas dobradiças. Vamos ser rápidos, ele repetiu enquanto saíamos do carro. Ele destrancou a porta da frente e fez sinal para que eu seguisse. Entre. Vou só pegar minhas coisas e vamos embora. Entrei e imediatamente o cheiro me atingiu, mais forte agora. A casa parecia sufocante. O ar era espesso, rançoso e úmido, como se não fosse arejado há anos. As paredes estavam amareladas com a idade, e o chão rangia a cada passo. Fiquei pairando perto da entrada, com muito medo de ir mais longe. A sala de estar estava desorganizada, pilhas de jornais e revistas velhos empilhados desleixadamente contra as paredes. E então eu vi algo que fez meu sangue congelar. Havia fotografias na parede, dezenas delas, todas minhas. Fiquei olhando, minha respiração presa na garganta. Eram fotos de todos os lugares. Eu no parque, eu andando de bicicleta, eu caminhando para a casa da escola. Algumas foram tiradas de longe, outras perturbadoramente próximas. Minha mente correu, tentando dar sentido a isso. Há quanto tempo ele estava me observando? Senti sua presença atrás de mim, muito perto, e pulei quando ele falou novamente. Ei, ele disse, sua voz suave, mas inquietante. Por que você não desce para o porão comigo? Eu tenho algo muito legal para te mostrar. Meu estômago se revirou violentamente. Cada parte de mim gritava para dizer não, mas as palavras não vinham. Eu assenti lentamente, sem confiar na minha voz. Ele sorriu, satisfeito, e apontou para uma porta no final do corredor. É logo ali. Ele andou na frente, deixando a porta ligeiramente aberta. Ouvi o rangido das escadas enquanto ele descia na escuridão. O ar do porão parecia mais frio, pesado, como se algo estivesse espreitando lá embaixo, esperando. Vamos, ele chamou, sua voz ecoando lá de baixo. Venha ver o que eu tenho para você. Sou um líder de culto e cometi um erro terrível. Eu só queria um pouco de dinheiro extra. Eu sempre fui um cara muito carismático, não exatamente feio, e sei o quão crédulas algumas dessas mulheres de meia idade e espiritualmente ativas podem ser. Eu sei que sou um babaca, mas eu precisava do dinheiro. Eu não queria seguidores. Eu não ia fazer ninguém beber Kool-Aid envenenado. Eu não queria 100 esposas. Eu estava passando por uma fase difícil financeiramente e só queria um pouco de dinheiro. Para meu crédito, funcionou. Funcionou bem. Um dos meus ex tinha se interessado muito por cristais, astrologia, meditação e tudo mais. Então eu tinha uma base de conhecimento muito boa para usar. Criei um site, chamei-o de Iluminação Eterna, e paguei por um serviço de anúncios para promovê-lo em vários sites espirituais. Meu plano de negócios era bem direto. Eu usava uma camisa branca, calças brancas, sentava de pernas cruzadas em algumas almofadas na varanda do meu apartamento na hora dourada
e falava para uma câmera por 30 a 45 minutos sobre chakras e energias e o poder do feminino divino e como alguém poderia atingir a iluminação assim como eu. Clipes desses vídeos estavam disponíveis gratuitamente no meu site com as versões completas e vídeos exclusivos disponíveis por $1,99 por mês. Apenas $800 se você pagasse por um ano inteiro adiantado. Imagine o quão bem isso decolou entre meu público-alvo, iluminação. Acesso aos segredos do universo por menos de $100 por mês? O dinheiro começou a entrar muito rápido. Eu tinha quase 40 membros depois dos primeiros 6 meses e o triplo disso no final do primeiro ano. As coisas estavam indo muito bem por um tempo. Eu até tive alguns membros promovidos, dizendo a eles e a todos os outros que eles eram verdadeiramente iluminados e os enviaria para conferências e coisas para hospedar palestras e perguntas e respostas. Eu até assumi um nome falso em sânscrito, Sri Jipa, luz sagrada, que eu disse ter sido dado a mim por monges budistas durante meu treinamento na Índia. Eu nunca estive na Índia. Na marca dos 20 meses, eu estava ganhando quase $75 por mês. E as mentiras ficaram ainda mais absurdas. Eu me banhava em luz nos meus vídeos para fazer parecer que eu estava brilhando, usava ângulos de câmera cuidadosos e mais truques de luz para fazer parecer que eu estava pairando alguns centímetros acima das almofadas em que estava sentado. Eu até tinha construído um lugar no deserto chamado Sri Jipa's Enlightenment Retreat, para onde me mudei e onde dava seminários. As coisas começaram a desacelerar por volta de 2 anos. No entanto, em vez de uma média de 30 a 35 novos membros por mês, eu mal conseguia 2. Eu sabia que precisava evitar a estagnação, precisava de algo grande para chamar a atenção das pessoas novamente. Eu me decidi por algo que um dos membros do meu círculo interno chamou de transmissão de iluminação. Eu estava cético no começo, mas ela realmente sabia ler sânscrito e tinha um livro de suposta magia budista ou hindu. Para ser honesto, pensei que seria muito estranho para ser acreditado. Embora eu tenha vendido todo esse absurdo esotérico, eu não tinha caído nisso e sabia ou pensava que nada resultaria do ritual. Expliquei isso, de forma indireta, para evitar me expor a esse membro, e ela concordou em ser a primeira pessoa a quem eu transmitiria a iluminação. Poucos dias depois, tudo estava pronto no retiro. Era em uma sala pequena e privada, longe do pavilhão principal, onde eu daria meus seminários regulares, e era frequentado por apenas uma dúzia de membros do círculo interno, por um preço alto. Um membro operou um holofote para iluminar a voluntária quando eu a toquei para realmente vender a ilusão. As coisas correram bem no começo. Fiz um breve discurso de gratidão a todos os presentes, o quão longe eles chegaram, como nada disso seria possível sem eles, e o quão gratos seus amigos e familiares ficariam se eles também fossem convencidos a se inscrever para serem iluminados por apenas $11,99 por mês. Eu estava realmente tentando vender esse ritual. Troquei minhas roupas brancas normais por vestes douradas e vermelhas. Havia incenso queimando em uma pequena mesa entre mim e meu voluntário, as luzes estavam apagadas e uma gravação de alguns cânticos estava sendo tocada em um volume baixo. Ela deu um passo à frente e eu massacrou um encantamento sânscrito que eu tinha memorizado mal do livro dela. Levantei minhas mãos acima da cabeça e instruí todos na sala a me encherem com suas energias, enquanto estendia a mão e fazia contato com meu voluntário. A ponta do meu dedo médio descansou em sua testa por uma fração de segundo antes que ela caísse no chão, banhada pelo holofote que havia sido instalado. Houve um suspiro coletivo, enquanto seu corpo se contorcia e se contorcia antes de ficar rígido, seus olhos rolando para trás em sua cabeça, seu corpo lentamente murchando em uma casca acinzentada do que era antes. Pensando rápido, instruí alguns membros a levarem seu corpo embora antes de explicar rapidamente que ela devia ter tido intenções impuras, e rapidamente me choquei para o meu quarto. Já faz 4 dias desde o ritual. A pele da minha mão direita, a mão com a qual a toquei, ficou com uma cor cinza doentia e ficou seca e rachada. Ela se espalhou pelo meu braço e não consigo mais movê-la. Listras cinza estão chegando ao meu peito. Tenho tido pesadelos constantes de criaturas horríveis, rasgando minha carne, me despedaçando. Na época do ritual, havia cerca de 80 membros no meu retiro.
Meu círculo íntimo tentou mantê-los afastados, mas as pessoas têm perguntas para as quais não tenho respostas. Sei que vou morrer em breve, mas não tenho certeza do que vai me matar. A podridão que está consumindo meu corpo ou as pessoas que enganei e que estão batendo na minha porta. O acampamento de verão onde eu trabalhava fechou de repente depois do nosso último dia lá. Lembro-me daquela noite passada no acampamento como se fosse ontem. Sentamos do lado de fora das cabanas recém-reformadas enquanto uma fogueira crepitava pacificamente no anel de pedra à nossa frente. A grama tinha sido recém-cortada e o cheiro de pinheiro pairava no ar. O som de grilos e outros insetos era tudo o que eu conseguia ouvir enquanto eles flutuavam contentes por perto. O calor intenso da tarde finalmente havia diminuído e o céu noturno parecia agradavelmente fresco e refrescante. Durante o dia, o céu era tão azul que quase machucava seus olhos. Mas à noite era tudo escuridão total, e a luz bruxuleante da fogueira era a única fonte principal de luz. Observei enquanto pequenos fios de fumaça subiam lentamente para o céu antes de desaparecerem nos galhos escuros dos pinheiros. Eu estava perto o suficiente do fogo para observar as brasas pulsando com o calor e as brasas lançando um brilho suave nos pinheiros ao redor. A essa altura, quase todo mundo já tinha ido dormir, então éramos apenas Violet e eu. Não tínhamos falado nada um com o outro por um tempo, mas eu tinha uma pergunta que queria fazer. Ela era a administradora-chefe do acampamento e sabia de tudo. Era o fim de semana do dia do trabalho, e com a celebração final terminada, restavam apenas alguns de nós para fechar tudo para o início do acampamento no ano que vem. A atmosfera de fim de verão e o fato de que o acampamento estava agora praticamente deserto significavam que era a chance perfeita para perguntar algo que estava em minha mente. Mas por algum motivo eu não estava pronto para isso. Porque nunca atravessamos o lago para a terra do outro lado? Não somos as únicas pessoas que gostam de se reunir ao redor da fogueira na floresta à noite. Eu não tinha certeza de como interpretar isso. O que você quer dizer? Ela fez uma pausa, um olhar hesitante no rosto. Depende de quem você perguntar. Eu vi algumas fogueiras gigantes, algumas danças estranhas, alguns gritos e um grupo de pessoas. Mas outros dizem que as pessoas encontraram coisas pela manhã em meio a alguns restos fumegantes de uma fogueira. Ossos que eles não têm certeza se são de animais ou humanos. Alguns juraram que as pessoas estavam observando-os, não fazendo ou dizendo nada, apenas observando silenciosamente. De qualquer forma, ninguém nunca nos incomodou aqui, mas nunca se esqueça de que alguém sempre pode começar. Houve um silêncio que pairou no ar. Eu sabia que ela tinha mais a dizer. O que você não está me contando? Perguntei. Ela suspirou. Eu já contei o que vi. É isso. Mas isso não significa que eu não tenha ouvido coisas. Eu ouvi. Sempre que vejo uma fogueira gigante, ou melhor ainda, sinto o cheiro dela, porque não tem cheiro de uma fogueira normal, eu ouço coisas estranhas que eu não ouvi em nenhum outro lugar. Barulhos que não parecem completamente humanos ou completamente animalescos. Mas o pior é quando não é uma visão ou um som, mas um sentimento. Apenas algumas vezes, talvez 4 ou 5 em todas as vezes que estive aqui, eu senti algo, mas é melhor você acreditar que foi o suficiente. Eu nunca senti um medo tão cru e animalesco. É quase como se parecesse uma parte literal do meu DNA, e era tão intenso que meu corpo mal conseguia contê-lo. Passou rápido, mas você não esquece algo assim? Não, tenho certeza que não. A outra coisa é que nem o fogo é como fogos normais. Mesmo de longe, parece normal, mas há uma pequena diferença que se destaca. Não é um fogo que convida você a sentar, assar marshmallows e contar histórias. É um aviso. Para que exatamente eu não sei, mas um aviso é um aviso do mesmo jeito. Justo. Obrigado por me contar. Claro, só tem mais uma coisa. Não sei por que ou como isso acontece, mas houve algumas vezes em que estou lá fora, e à noite, e de repente, os sons dos insetos param de zumbir e os sapos param de coaxar, completamente e simultaneamente. É mais do que um pouco perturbador, e toda vez que acontece, entro o mais rápido possível. Nunca vejo ou experimento nada mais, mas algo me diz para entrar agora, ela enfatizou a palavra final. Então é isso que eu faço, e uma vez lá dentro, bato a porta. E nada nunca aconteceu. Mas é melhor do que a alternativa, sem dúvida. Só lembre-se, nós contamos histórias de fogueira, mas há coisas lá fora que são a história da fogueira. Fomos dormir logo depois disso.
A essa altura, o fogo já havia queimado até ficar com um brilho pequeno, e as únicas luzes eram as que estavam espalhadas intermitentemente pela área. O resto da área estava completamente escuro, então eu estava prestando muita atenção ao meu redor. Eu estava na metade do caminho de volta para minha cabana quando senti a sensação de que algo havia mudado e não para melhor. Olhei rapidamente ao redor, mas tudo parecia exatamente o mesmo. Então continuei, tentando descobrir o que estava diferente. Então me ocorreu. Tudo estava quieto. Nenhum mosquito zumbindo estridentemente, ou nenhum grilo cantando nos arbustos. Tudo tinha ficado completamente silencioso. Eu pude ver imediatamente porque Violet teve a reação que teve. Foi completamente assustador. Então eu tive uma reação semelhante e corri o resto do caminho para minha cabana. Não era longe, mas na escuridão e com o medo escorrendo pelo meu pescoço mais rápido do que o suor da minha corrida, a curta distância parecia ter se multiplicado. Quando finalmente avistei a porta, destranquei-a freneticamente. Puxei-a para abrir e batia antes de deslizar a fechadura no lugar. Só então respirei fundo e tentei me acalmar. Tudo estava exatamente no lugar, e a iluminação que inundava o espaço não revelava nenhuma surpresa indesejada. Como sempre, eu tinha a cabine só para mim, e isso não havia mudado. Nem houve qualquer comoção do lado de fora, nenhuma batida na porta ou grito desencarnado. Apenas a noite parada de verão. Então, depois de mais algumas respirações profundas, tentei me preparar para dormir. Assim que estava debaixo das cobertas, apaguei a luz e olhei pela janela próxima. Meu quarto fica no segundo andar, e tinha uma janela com vista para o lago e a floresta próximos. Com a luz apagada, eu conseguia ver vagamente o lago, e o que parecia um fogo mal tremeluzia do outro lado. Não sei porquê, mas eu sabia que tinha acabado de começar, pois era apenas uma lasca de chama contra o céu noturno. Eu também conseguia distinguir vagamente sombras se movendo perto dele. A visão me deu um arrepio na espinha, e esse arrepio imediatamente se espalhou para o resto do meu corpo, quando vi o que parecia ser um barco deslizando pela superfície do lago. Não era como nenhum barco que tínhamos aqui, e a sombra dentro dele era grande demais para pertencer a alguém que eu conhecesse. Fiquei ali em choque, sem saber o que pensar ou fazer. Eu era um conselheiro de acampamento aqui há anos, e nunca tinha visto nada parecido antes. Claro, houve algumas vezes em que pensei que alguém estava me observando à noite aqui ou ali, mas acabou não sendo nada além da sensação usual de estar lá fora na floresta à noite. Quanto mais eu ficava ali olhando pela janela, mais eu meio que esperava ver algo ou alguém olhando para mim do lado de fora, mas nada aconteceu. Em algum momento, adormeci e tive o sonho mais assustador em que alguém com uma máscara barata e uma capa preta estava me observando do pé da minha cama. Eles não fizeram nem disseram nada, apenas ficaram ali, tão parado que não era natural. Finalmente acordei com a luz do sol entrando pelas janelas. Estava quente quando pisei lá fora, mas dava para sentir que o verão estava indo embora, e o clima agradável tornou fácil me livrar do que senti na noite anterior. Também não doeu que a noite passada foi a última noite oficial que estivemos no acampamento, e todos nós deveríamos sair mais tarde esta noite. Então fui em busca de um café da manhã rápido que encontrei na forma de um cereal que Violet e Eric também estavam comendo lá fora. Assim que peguei uma tigela, juntei-me a eles em uma mesa de piquenique. Dormiram bem, rapazes? Perguntei depois de começar a comer. Ok, disse Eric. Eu tive um sonho louco. Alguém invadiu minha cabine e estava me observando enquanto se escondia no meu armário. Alguém usando uma máscara. Isso me fez sentar ereto, e eu não era o único. Violet estava olhando para nós dois com uma expressão desconfortável. Eu também tive um pesadelo. Alguém estava espreitando do lado de fora da minha janela. 2 deles, ambos de túnica e máscara. Então contei a eles sobre meu sonho. E contei a eles sobre o que vi e senti na noite passada para garantir. Eric estava pálido quando terminei. Eu vi isso também, foi tudo o que ele conseguiu dizer. E juro que vi uma procissão de pessoas com tochas saindo da floresta bem perto do limite do acampamento. Nós 3 ficamos ali sentados em silêncio total até Violet falar. Vamos acabar logo com tudo e sair daqui. Isso foi bom para mim, porque com aquele ar sinistro pairando sobre tudo, terminamos os poucos assuntos finais em tempo recorde.
E então a única coisa que restou foi todos os conselheiros restantes entrarem em 2 carros e se envolverem em nosso ritual final de acampamento usual de um filme e pizza. Ao longo dos anos, vimos vários filmes no fim de semana do Dia do Trabalho, de Os Caçadores da Arca Perdida a Caça-Fantasmas, mas este ano íamos assistir Aliens. Adorei o original e estava ansioso por ele. E eu não fiquei desapontado, porque foi uma viagem incrível de um filme que todos nós gostamos e que de alguma forma conseguiu me fazer esquecer o que tinha acontecido na noite anterior, mesmo que por um curto período. Quando acabou, todos nós fomos à pizzaria local e nos presenteamos. Como sempre, foi um momento maravilhoso. Quando terminamos, era hora de retornar ao acampamento para que pudéssemos fazer as malas e partir. Mas no minuto em que chegamos de volta ao acampamento, o bom humor desapareceu imediatamente. Porque bem, na frente do alojamento principal, toda a nossa bagagem e pertences pessoais que já tínhamos preparado e deixado em nossas cabines, estavam todos lá fora esperando por nós. E não apenas jogados no chão e deixados em uma bagunça gigante. Todas as malas e caixas estavam organizadas em pilhas separadas para a pessoa a quem pertenciam. Era definitivamente estranho. Mas se isso era estranho, todo o resto era completamente assustador. Porque escrito em tinta vermelha brilhante por todo o alojamento principal estavam as palavras "saia e não volte" em letras gigantes. Mas mesmo isso não era o pior, porque sem dúvida a parte mais horrível era a atmosfera. Tudo parecia pesado e indesejável. O lugar parecia exatamente como o havíamos deixado, mas fora isso, era um acampamento completamente diferente. E o ar estava completamente silencioso, assim como tinha estado na noite passada. No fundo, eu sabia exatamente o que era. Estávamos sendo observados. Nós todos olhamos rapidamente um para o outro, e quando Violet rapidamente sussurrou, "Vamos embora", foi exatamente o que fizemos. Sem uma palavra, cada um de nós pegou seus pertences, colocou-os nos 2 veículos que tínhamos, e no minuto em que estávamos prontos, saímos de lá sem pensar 2 vezes. Mas assim que estávamos saindo da garagem, olhei para trás e vi o que parecia ser a floresta se movendo e percebi que estava olhando para dezenas de pessoas em capas saindo da área que tínhamos acabado de deixar. Foi sem dúvida a coisa mais assustadora que já vi. Assim que estávamos seguros, longe do acampamento, paramos em um mercado próximo e usamos o telefone deles para ligar para o dono do acampamento, que por sua vez chamou a polícia. Eles revistaram o lugar e não encontraram nada. Mas isso acabou não importando, porque acabou sendo a última temporada que o acampamento teve. Quando o verão seguinte chegou, o dono do acampamento anunciou abruptamente que estava fechando as portas e só ofereceu uma vaga, razão relacionada a dinheiro. Mas Violet tinha algumas conexões com a polícia local por meio de seu primo, e dizem que uma noite, não muito depois da nossa última noite, o dono estava lá com algumas pessoas e todos foram atacados por um grupo de pessoas com máscaras. O dono do acampamento ficou tão assustado que nem ligou para a polícia. Eles só souberam porque uma pessoa aleatória que estava passando ligou para eles. E o dono se recusou a prestar queixa ou dizer quem fez isso. Tudo o que ele queria fazer era ir embora e nunca mais voltar. O que ele fez, porque vendeu o acampamento para um incorporador imobiliário. Engraçado o suficiente, houve uma tentativa de construir um prédio de apartamentos lá depois disso, mas nada deu certo. Toda vez que o projeto era iniciado, algo acontecia, como a fundação caindo ou uma enchente. A mídia local até começou a chamar o projeto de amaldiçoado. Pessoalmente, não discordo.